boa noite, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Centro Cirúrgico, Clínica Médica e CME. Estávamos falando sobre as autoclaves, tá? É um aparelho que nós esterilizamos o nosso material hospitalar e dos postos de saúde também, que vocês terão que conhecer os tipos de autoclave, que cada unidade pode ter uma diferente, né? Mas o processo é o mesmo, é o calor úmido, tá? Não é o calor seco, é o calor úmido. A diferença é essa, tá? Que o calor é úmido. Então, gente, tem as autoclaves gravitacional, a injeção do vapor na câmara força a saída do ar frio por meio de uma válvula localizada na parte inferior, tá? Então, esse calor sai dessa parte de baixo. Qual que é a desvantagem desse tipo de autoclave? Pode formar bolha de ar no interior do pacote e tempo mais longo para a penetração do vapor. Tá? Então, assim, esse pacote não pode ter bolhas e nem pode ficar molhado. Por quê? É um foco de contaminação, principalmente para o material cirúrgico, né? Se for para o centro cirúrgico, se tiver alguma bolha, o cirurgião vai devolver, porque pode ser um foco de contaminação. Pré-vácuo, por meio de uma bomba de vácuo contida no equipamento, o ar é removido do artigo e da câmara. Pode ser um pulso ou em 3 ciclos pulsáteis, favorece a penetração mais rápida do vapor. Após a esterilização, a bomba de vácuo faz a sucção do vapor e a umidade interna da água para a secagem mais rápida. Só para vocês entenderem o processo da esterilização no centro de material de esterilização, que essa autoclave fica lá, no centro de material de esterilização. Controle do processo, parâmetros físicos, tempo, temperatura, pressão e impressora ou manual. Tem o controle químico, os indicadores químicos, é feito pela ISO 2005, tá? Indicadores químicos, está a imagem aqui do indicador químico. Quando vai para a autoclave, essa coloração terá que mudar, tá? De classe 1, indicador de processo, tiras impregnadas com tinta termoquímica. Essa cor muda de cor porque ela é termoquímica. Ela muda de coloração quando exposta à temperatura, tá? Então vocês têm que entender isso aí. Tem a fita zebrada, que é essa mesma fita, é o mesmo processo, porém que esse aqui é uma fita, tá? É diferente, é uma tirinha que a gente coloca dentro da autoclave. Amarelo para marrom geralmente. Informa que passou pela esterilização. É o nosso primeiro alerta que esse material está eficaz para ser usado. Usado externamente em todos os pacotes. Evidenciam a passagem do material pelo processo que foi esterilizado. Indicadores químicos classe 2. Teste bom indique. Tá? Bom indica o nome. Indicadores para uso em testes específicos. Testa a eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo. Verifica a eficiência da bomba de vácuo. Espera-se a mudança uniforme da cor do papel em toda a sua extensão. Recomenda que seja feito no primeiro ciclo do dia, para a gente testar se a nossa autoclave está sendo eficaz ou não a nossa esterilização da nossa unidade hospitalar. Com equipamento pré-aquecido e com câmara vazia. Caso não haja homogeneidade na revelação, efetuar revisão imediata do equipamento. Nós temos que ter as revisões corretivas do nosso equipamento autoclave, tá? Então, esse está o teste, tá? Teste ok, falhe no teste. Ele apresenta na cor rosa, na cor amarela, ele terá que ficar todo uniforme, tá? Ele tem que ficar desta cor. Se ele ficar nessa cor misturado, é que não está sendo eficaz a esterilização. Nós não podemos confiar nesse material que está sendo esterilizado, tá? Indicador de parâmetro único, controla um único parâmetro da temperatura pré-estabelecida, que é esse também, vocês irão ver nas unidades. Indicador multiparâmetro, 2 ou mais parâmetros críticos, controla a temperatura e o tempo necessário para o processo. Tudo isso são os testes, gente. Outro indicador químico, controla a temperatura, tempo e qualidade do vapor. Reage com todos os parâmetros. Indicador de simulação, integrador mais preciso por oferecer mais de segurança maior. Reage quando 95% do ciclo é concluído. Aqui está amarelo e passa a ficar roxo, tá? Aqui está
todos, um resumo deles, tá? Para vocês entenderem, tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos eles são indicadores químicos. Vamos ler só para vocês entenderem melhor. Tiras impregnada com tinta termoquímica que muda na coloração quando exposta à temperatura. Bondic testa a eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo. Uso de água no primeiro ciclo sem carga. Podem fotografar, podem copiar, mas eu vou estar enviando para vocês esse material. Na verdade, eu já enviei. Eu já enviei para vocês enquanto a gente estava presencial. Mas se alguém interessar, me chama no privado que eu envio para todos novamente. Controla um único parâmetro, temperatura pré-estabelecida. Indicador multiparâmetro, controla a temperatura e o tempo necessário para o processo. Integrador, controla a temperatura, tempo e qualidade do vapor. Intervalo de confiança maior que a classe 5. São os testes químicos. Agora nós iremos falar do teste biológico, tá? Ainda é no químico e esse é o teste biológico. Químico, a fita zebrada, e este é o teste biológico, que são esses dois tubinhos e dentro está os bacilos vivos, como se fossem os micro-organismos, os mesmos que contém no nosso material. E aí nós vamos levar ele para o autoclave e vamos realizar o teste se realmente está morrendo ou não esses micro-organismos, tá? Indicadores biológicos. Preparação padronizada de esporos bacterianos autocontidos com suspensão de 10 esporos por unidade de papel filtro. Indicam se a esterilização foi efetiva. Esporo G-bacillus e Strotermophilus, primeira geração, tiras de papel com esporos microbianos incubados em laboratório de microbiologia com leitura em 7 dias. Foi o que eu disse para vocês. Isso aqui é só a tradução da teoria que eu disse para vocês. Que os bacilos, como se fossem micro-organismos vivos, fica dentro daquele tubinho. Nós colocamos na autoclave. Se ele mudar de cor, é que a nossa esterilização está eficaz. Se não mudar, teremos que revisionar a nossa autoclave e suspender todo aquele material que foi esterilizado. Indicadores biológicos de segunda geração. Autocontido com leitura em 24 a 48 horas pela mudança da cor decorrente da mudança de pH por meio de incubação na própria CME. Tá? Tem a mini incubadora que nós colocamos para realizar esse teste. Terceira geração. Autocontidos com leitura de 1 a 3 horas a 56 graus Celsius. Interação de uma enzima associada ao esporo bacteriano com o substrato no meio de cultura. Ausência de fluorescência e esporos destruídos. Esterilização físico-químico. Nós não vamos falar que esse óxido de etileno a gente quase não usa, tá? Esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. Termossensíveis, autoclave de peróxido de hidrogênio, não tem muito também, mas para vocês conhecerem os modelos da autoclave, nós temos uma dessa aqui na nossa unidade, tá, gente? É uma autoclave grande que comporta muito material. Gera plasma por meio de substrato de peróxido de hidrogênio, bombardeando por ondas de radiofrequência, cada ampola 1,8 ml de H2O. Curto de 51 minutos, longo de 72 minutos, lumes longo. Então, gente, é para a gente entender, né, esses lumes, esses catetos, endoscópio, todo esse material é esterilizado nessa autoclave, tá? Ácido peracético, eu falei que eu ia falar muito também, não tem tanta importância para vocês essa informação, tá? Desinfecção por ácido peracético. Vantagem e desvantagem. Rápido em 10 minutos. Monitoração da enxágue facial, baixa toxicidade, remove sujidade residual. Processo manual, incompatível, essa é a desvantagem. Com aço, bronze, latão e ferro, galvanizado, o custo é caro e odor é avinagrado. Então, assim, esse ácido pericético a gente não usa tanto, tá? Mas a gente tem que falar para vocês irem aprendendo, né? O glutaraldeído usa bastante nas unidades, tá, gente? Usa bastante glutaraldeído para estar realizando sepsia
dos látex, das máscaras de nebulização, que é as máscaras de aerosol, tá? Então usa muito. Tempo de 10 a 12 horas de imersão do artigo na solução para esterilização a frio de artigos críticos termossensíveis, como catéteres, drenos, tubos, para artigos termorresistentes, como pinças, instrumentais metálicos, endoscópio, laparoscópio, que não pode ir no autoclave, mas pode ficar no glutaraldeído imerso no tempo de 10 a 12 horas. Não é recomendado monitoramento da concentração, manipulação incorreta, contaminação bacteriana, infecções pós-cirúrgicas, limpeza incorreta, tempo de imersão por período inferior, o período tem que respeitar, que é de 10 a 12 horas, ao recomendado, resistência microbiana ao produto, diluição do produto durante a sua utilização ao longo do tempo. Então, assim, todo esse material também é supervisionado pela enfermeira da CCIH, que é uma enfermeira que nos auxilia nessa esterilização, porque ela vai ficar mais por conta dessa parte. Por exemplo, se o técnico de enfermagem tem dificuldade nessa diluição, neste tempo de esterilização do glutaraldeído, a enfermeira pode recorrer, a gente pode recorrer à enfermeira da CCIH, que ela vai nos ajudar. Eu falei já para vocês que CCIH é controle de infecção hospitalar. É uma comissão de controle de infecção hospitalar, certo? Vamos encerrar por aqui, né? Falamos hoje apenas das esterilizações, mas é de suma importância para o aprendizado de vocês. Iremos enviar esta aula gravada e mais um vídeo, que até no final da nossa disciplina vai ser assim. A gente vai gravar um e enviar outro vídeo para ser a aula prática dessa disciplina de vocês. Tenham uma boa noite e até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.